princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Levanta-te e vem aqui para o meio. Meu Deus, por que me abandonaste? Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vos precede na Galileia. Lá o vereis como vos tinha dito. Olá! Já ouvimos essas frases muitas vezes. São textos do Evangelho de Marcos e fazem um apelo ao seguimento de Jesus. Quem já leu todo o Evangelho de Marcos percebeu que sua mensagem central é apresentar quem é Jesus e as condições para segui-lo. Como a vocação dos primeiros discípulos e discípulas, Jesus ontem e hoje continua nos chamando. Vinde em meu seguimento e eu farei de vós pescadores de homens. É preciso colocar-se de pé, como na história do cego Bartimeu. Coragem, ele te chama, levanta-te. Neste vídeo, vamos apresentar algumas chaves de leitura para o Evangelho de Marcos. Queremos mergulhar neste texto para dialogar e alimentar nosso compromisso cristão. Nosso compromisso cristão que é andar no seguimento de Jesus. Segundo a tradição, o Evangelho de Marcos é um escrito dos anos 65 e 70 depois de Cristo. Neste período, as comunidades cristãs enfrentaram várias dificuldades. Por exemplo, em torno do ano 64, em Roma, aconteceu a perseguição de Nero contra os judeus, entre os quais havia seguidores de Jesus, fato que também repercutiu na Palestina. E em vários pontos do império surgiram levantes dos judeus contra os romanos. Na Palestina, houve a Guerra Judaica nos anos 66 a 73. Uma situação de sofrimento e de grande insegurança. Guerra, massacre, fome e tribulação faziam parte do cotidiano das pessoas. Neste período, onde estava a comunidade que deu origem ao Evangelho de Marcos? Para muitos estudiosos, o Evangelho de Marcos surgiu em Roma. No entanto, algumas informações do Evangelho parecem apontar para a Galileia como lugar da composição. Por exemplo, segundo o autor, Jesus atuou na maior parte da sua vida na Galileia e sul da Síria, na região da Decápolis. Dali foi até a região da Fenícia, depois Pérea, Jericó e Jerusalém. Na Galileia e arredores viviam muitos gentios. Essa também parece ser a realidade da comunidade de Marcos, onde mais de 50% eram gentios. Por isso, o autor precisa explicar certos costumes judeus, como o de lavar as mãos antes de comer e do sábado. E também precisa explicar aos gentios certas expressões aramaicas, como talita cum, éfata, abá. O autor critica o uso da moeda romana, como lá no capítulo 12,
e a presença do exército na região. Por exemplo, na passagem da cura do endemoninhado de Gerasa, no capítulo 5, o espírito impuro se apresenta como legião, termo usado para denominar uma unidade do exército romano que tinha ali uma base permanente. Portanto, o autor conhecia essa realidade. É sim, Ademar. O domínio romano, que começou ali na Palestina por volta de 63 a.C., ele vai diminuir muito a autonomia política da Palestina e vai acarretar em vários aspectos. O primeiro é um aumento dos tributos. Agora, além dos dízimos e impostos ao templo, das oferendas para a purificação, tinham que pagar muitos impostos também para os romanos. E vai também acarretar no aumento da escravidão. Famílias inteiras vão ser escravizadas por dívidas e milhares de camponeses foram levados pelos herodianos e pelos romanos para o trabalho forçado nas construções de cidades, como Cesareia, que, por exemplo, levou 12 anos para ser construída, Séforis, Tiberíades e nas reformas de Jerusalém, que também levaram muito tempo. Depois, nós vamos ter muito mais violência na região, porque o desespero de muitas famílias levou ao banditismo e muitas revoltas populares, animadas pelo messianismo, que eram sempre violentamente sufocadas pelas autoridades, matando, escravizando, crucificando milhares de pessoas. Também na região haverá mais choque de culturas, de etnias, de modos de vida diferente, porque muitos buscavam poder e privilégios dentro da sociedade. E a Galileia, por ser uma região mais fértil e produtiva, vai sofrer mais tudo isso. E também por causa disso, ali foi o berço da resistência. Quando a grande seca no final de 50 agrava a situação, explodem as revoltas que vão originar a guerra contra Roma. E é nesse caldo de opressão, fome, choques culturais e guerra que por volta do ano 70 depois de Cristo, a comunidade de Marcos, no caminho da construção do reino iniciado por Jesus, redigiu seu evangelho. No Evangelho de Marcos, Jesus é o Filho de Deus, o Messias, na figura do servo sofredor, que veio conviver com as pessoas mais pobres, promovendo a sua reintegração, uma vez que eram exploradas e excluídas pelo Império e seus colaboradores. Jesus tentou construir o reino de Deus no qual todos e todas são filhos do mesmo Pai, o que o levou a um confronto com as autoridades e, consequentemente, à cruz. Mas Deus ressuscitou este homem justo e fiel ao projeto do Deus de amor e justiça. O Evangelho de Marcos nos mostra mulheres e homens que seguem Jesus desde a Galileia até Jerusalém, convivendo e dialogando com ele, assumindo a causa do reino de Deus por meio da justiça e solidariedade no meio das pessoas pobres, marginalizadas e excluídas. Existem diferentes propostas de estrutura para o Evangelho de Marcos. Para uma visão de conjunto, nós optamos pela divisão em 3 partes, seguindo o ministério de Jesus desde a Galileia até Jerusalém. Aí temos a formação da comunidade que se encontra com Jesus, sempre em uma casa. E nesta parte vemos a comunidade enfrentando vários problemas, internos e externos, como a fome, doença, individualismo, preconceito e tantos outros. É um caminho para compreender e aprofundar Jesus como servo. Nesta parte temos 3 anúncios da paixão. Esta é a parte central do Evangelho.
e está emoldurada com duas narrativas de cura de cegos. Talvez a mensagem forte seja esta: é preciso curar a cegueira dos que adotam Jesus como Messias, poderoso e Rei. Ao anunciar o caminho da cruz, Jesus combate e corrige os discípulos que aspiram poder e privilégio, que transparece na figura do Messias, poderoso como Davi. A prática libertadora de Jesus, ela entra em conflito com os poderes do mundo. Por isso, ele é morto e condenado como subversivo. Mas Deus não abandona o justo e o ressuscita. Esta parte termina com a ordem de voltar para a Galileia, lá onde Jesus começou e exerceu a maior parte de sua prática libertadora. Estes versículos foram acrescentados no século II d.C. É uma síntese dos relatos das aparições de Jesus ressuscitado. Na origem, o Evangelho era uma obra sem conclusão, uma obra em aberto, e depende da pessoa que lê dar a sua resposta. É preciso superar o medo e voltar à Galileia.